Nós voltamos e já sabemos o que vamos fazer. Nem demorou tanto assim, foi só um xixi. Não, foi só o tempo do xixi e já está tudo certo. Então, vamos fazer jogo. E aí, por que estava essa dúvida? Porque temos um projeto. Projeto para 2022, aguarde. Em breve, mais informações. Mas, por enquanto, vamos manter aqui. Tem coisa boa aí. Tem coisa boa por aí, gente. Né? Então, mas, por enquanto, vamos manter aqui. Não fechar 2021 da maneira como a gente começou, que é um pouco assim, né? A gente fala um pouquinho sobre um assunto, meio que esgota, que a gente nunca esgota, né? Deixar como 8 horas que a gente falando e fala mais um pouquinho. Mas aí a gente faz um jogo que tem assim, uma afinidade com esse tema. Então, estamos aqui falando de 8 de copas. O tema é deixar para trás, é abandonar. Lembrando, né, a gente está abandonando para abrir espaço, a gente está abandonando por conta de algo que já não mais traz prazer, satisfação, alegria, gozo, né? Então, por aí. Então, são 4 posições. A primeira posição fala sobre o que você precisa abandonar. A segunda posição, por que você precisa abandonar. Então, a gente explica por que você precisa fazer isso. Né? Olha só que coisa boa. A terceira posição, como você abandona. Qual a melhor maneira de fazer isso? Né? Maneira suave, delicada, brusca, sai correndo pelado no meio da rua. A gente vai ver aqui. E aí, a quarta posição, a partir do momento que você abre espaço, você está abrindo espaço para o quê? Né? Então, o que pode vir aí a partir desse movimento de deixar para trás o que nem está bom? Ok? Você escolhe se o teu jogo está na mão da Ana ou se está na minha mão, e a gente vai contar uma história, né? Vai criar uma narrativa de cabo a rabo. Se você quiser ser uma pessoa arrojada, você pode achar, eu quero 1 e 2 na mão da Ana, 3 e 4 na mão do Marcelo. Não recomendo. Eu nunca Aí, recomendo essa tipo, é invenção com que você faz. você, eu não tenho nada a ver com isso. Então, Não. Escolhe eu, escolhe o Marcelo, né? E fica aí com a narrativinha que a gente vai desenhar. às vezes eu falo isso na terapia, né? Tipo assim, não poderia ser de tal maneira? Eu falei assim, mas essa aí seria a maneira fácil, né? Mas, tipo assim, o cara. Até, mas aí é fácil, né? Que você. Vamos fazer da maneira fácil? Não. Não. Eu queria muito falar que 2021, acho que, acho que tem coisas que são coletivas que a gente deveria decidir abandonar, né? Decidir deixar para trás em 2021. Primeiro é polarização, acho que essa incapacidade de conversar, de consensar, de argumentar, né? Essa visão tão diametralmente oposta, né? Tão uma ponta, outra ponta, tão antagônica. Acho que esse é o tipo de coisa que a gente deveria deixar para trás. Obviamente, o combo racismo, machismo, LGBTfobia, eu acho que tem algo muito central, assim, para a gente conversar para o próximo ano. Mas quando eu olho também para esses últimos 2 anos, né, e penso em 2022, eu preciso dizer que eu já fico cansada, que é um ano que vai começar difícil, né, já tem Ano Novo cancelado, Carnaval, né, cancela, não cancela, enfim, mas é um ano de eleição, é ano que tem Copa do Mundo, que vai ser depois da eleição, por causa do calor no Catar, enfim, uma história. Eu até criei o meme para 2022, hoje ou ontem, né? Que tem uma foto antiga de volta e meia aparece, né? Que é a Branca de Neve fazendo graça com a menina está comendo assim, olhando, tipo assim, foda-se, né? Tem um vídeo disso que é ótimo. Aí apareceu uma foto, né? Tipo, momentos divertidos de Disney, não sei que estão crianças chutando o saco do Mickey, né? Tem umas coisas bem. E aí tem essa da Branca de Neve, que eu botei, né? Tipo, 2022 chegando, né? E eu, como é que eu tô, né? Só olhando para frente, querendo aqui no meu prato de comida, Exatamente. sem querer me Então, envolver muito. eu acho que tem muito esse deixar para trás do que é trauma, do que é dor, né, do que é difícil, claro, de novo, dentro dos privilégios, a gente está falando a partir desse lugar, e deixar também, acho que um pouco para trás
sei, essa ideia do sofrimento, né? Ou essa ideia do acumular, do ter, sei lá, de qualquer outra coisa. Essa quase como um convite para uma fidelidade interna, sabe? De ser fiel a mim, ao que eu quero, ao que eu acho que faz sentido, de rever um pouco o que é importante para mim, porque a provocação que eu fiz, né, esses 2 anos inteiros para os nossos grupos do IPFEM e se a vida for só isso? E se a vida for ficar em casa 90% do tempo, o que você gosta de consumir, o que é que você gosta de comer, como é que você fica com você, como é que você fica, qual é o nível de saúde mental quando você tem essa supressão de prazeres externos, né? Quando você tem esse esvaziamento dos prazeres externos, assim. Então, acho que 2022 também vai ser um ano de se acostumar a viver de um jeito que talvez a gente não queira, né? Eu estava conversando com os donos da escola de mergulho e eles falaram que cresceu muito a procura por aprender mergulho. Quase como se as pessoas estivessem fazendo esse movimento de, puxa vida, eu sempre quis, mas nunca tive tempo, sempre fiquei no automático e tal. E é um jeito de você se conectar com a natureza, óbvio. Muitas coisas podem explicar, né? Mas vi também uma matéria essa semana dos jovens pedindo demissão nos Estados Unidos e comemorando isso nas redes sociais. Então, o que será que está acontecendo, né, com as estruturas de uma maneira geral? Assim? Eu acho que quando eu penso nisso com 8 de copas, né, exatamente tudo que a gente conversou no primeiro bloco sobre não alimentar mais aquilo que não faz sentido algum. Né? E aí a gente tem que pensar muito, apesar, né, de assim, mas todo mundo faz assim, aí lembra da sua mãe, dizendo, você não é todo mundo. Exatamente, você não é né? todo Então, mundo. assim, o que para você, né? Eu, no outro dia, eu conversava com uma pessoa que falava de uma história até de, tipo assim, porque a pessoa estava falando tais coisas para mim, não sei o que, tudo mais, que eu nem concordava, mas eu não falei nada. Ele não falou nada por quê? Porque eu tento ser uma pessoa melhor. Assim, então, qual a parte de não falar nada é ser uma pessoa melhor? Não, para não entrar em conflito, para não sei o quê, para não dizer que eu não escuto. Não, você pode escutar, mas você tem direito de olha, isso eu não concordo, isso eu não permito, né? Outro, né? Então, assim, é um pouco essa coisa do... Eu falava no outro dia para uma pessoa, né? Tipo assim, olha, eu acho super que você deve fazer terapia, porque acho que você precisa descarregar essa raiva com alguém, o terapeuta está ganhando para isso. E, tipo, eu sou só seu amigo, né? Então, tipo... Não, inclusive ser uma pessoa melhor passa por aquilo que a gente estava conversando sobre aprender a se colocar. Sim, então, aprender sabe, a falar, aprender a argumentar, exatamente. Elaborar e conversar e botar na pauta, né? Então, quando as pessoas acham que eu sou estranho porque eu falo umas coisas muito, tipo, porque não tem nada de mais falar determinadas coisas, né? E me veio uma coisa na cabeça tão curiosa agora, eu recebi um feedback num projeto aí que eu estava, a pessoa em determinado momento falou, por que tudo com você tem que ser... Ela usou a primeira palavra complexo, né? Por que tudo com você tem que ser complexo? E aí eu falei, mas como assim complexo? Eu não entendi. Não, eu só estou te dizendo que eu quero fazer junto, a gente não pode fazer junto? E estou te dizendo que o que você pediu é difícil. E eu falei, tá, vamos entender aqui uma coisa. Eu pedi para as pessoas descreverem o dia delas. É tipo redação, minhas férias. O prazo era 10 dias atrás. Eu fiz uma apresentação, eu dei um modelo, que era literalmente copiar. Preenche a lacuna. Ninguém me procurou, ninguém teve dúvida, ninguém nem lembrou do prazo. Eu lembrei no último dia. Me pediram 2, 3 dias ali para fazerem. Fizeram, mas fazer correndo, de fato, dificulta tudo, né? Torna Mergulha, tudo né? mais complexo, né? Agora, a gente só precisa entender se você está chamando de complexo algo que realmente é complexo para alguém inteligente como você. E aí eu gostaria de te ouvir sobre como seria mais fácil. Qual teria sido um jeito de pedir que tornaria isso mais fácil? Ou um jeito de explicar, né? Ou se isso não teve espaço, não teve prioridade, não teve atenção e se tornou algo difícil de fazer. E aí deu, né? Assim, a pessoa meio que falou, não, Tela azul. porque a gente vinha de uma série de conversas do tipo, comissão de vendas, e 8%.
Aí eu ia lá no grupinho e falava, gente, o que é vender? O que é a venda? É quem indica o contato na empresa? É quem vai lá, agenda e faz uma primeira apresentação? É quem escuta o cliente e monta o projeto? É quem finaliza e fecha o contrato, né? Assim, e não precisa ser um percentual igual para todo mundo. Pode ter ali um percentual para a pessoa que abriu a porta, um percentual para a pessoa que montou o projeto, né? O que é vender para a gente? Como é que é o processo de vender? Aí lá, vem ela com todos esses detalhes. Então, eu não abro mão de ser assim. Porque tem coisa que dá para simplificar, né? E, de verdade, a discussão de comissão de vendas desse jeito, para quem conhece tecnicamente, é super simples, né? Só esse pedacinho que eu falei, porque tem mais 1 milhão de jeitos de fazer. E eu só fico um pouco com a sensação de que, às vezes, as pessoas querem achatar e simplificar coisa que não pode ser tão simplificado assim, porque depois dá problema, depois... Ah, não, então a gente discute conforme o projeto. Não, porque daí aquela pessoa vai ganhar outra, a outra vai ganhar 6, a outra vai ganhar 2, e não tem critério, e aí Uma vem a regra, percepção né? da Uma regra. injustiça. Exato. E aí vem a percepção da injustiça. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso dentro de um grupo, né? Então, como na primeira parte a gente estava falando sobre o que deixar para trás, a partir desses lugares de comportamento e tudo, eu também só queria fazer essa provocação de o que é que eu não vou deixar para trás. Eu não quero deixar de ser assim. Eu não quero perder a capacidade de olhar para alguma coisa e enxergar ali 3, 4 pontos que eu preciso trazer para a mesa, né? Que eu, principalmente no meu trabalho. Não vou fazer o meu trabalho de qualquer jeito, né? Então, enfim, vou deixar aí. Posição 1. Já começou difícil isso aqui. Vai. Deixar para trás o mundo. Tipo, Nossa, apenas! Ai, que tudo! apenas o mundo. Né? Apenas, sei lá, o Então, mundo para trás. deixar para trás as coisas como elas chegaram até aqui. Deixar para trás as coisas como você vê. Eu tenho falado muito disso aqui, dando consulta, que eu falo assim, eu quero mudança, mas para mudar eu preciso bagunçar. Então, o exemplo que eu dou aqui, né, dando consulta pelo Zoom, é do tipo assim, eu estou aqui na sala da minha casa. Então, quando eu vou fazer faxina, eu pego as cadeiras aqui da mesa, levo ali para o corredor, pego mais coisas, porque eu preciso deixar o chão liberado para poder passar um aspirador, passar uma vassoura, passar um pano molhado, né? Aí eu faço isso aqui, pego um monte de Sim. coisa, coloco aqui em cima da mesa, né? Então, geralmente, o computador eu coloco na cadeira, eu levo lá para o meu quarto, né? Assim, eu tenho 2 altares aqui, pego as coisas do altar, coloco aqui em cima da mesa, assim. Então, para casa daqui a 1 hora, né? Para essa sala daqui a 1 hora tá perfeitamente arrumada, durante 1 hora ela vai ficar muito bagunçada. E não tem como fazer de maneira diferente. Porque se eu falo, né? O mouse, eu passo só o pano em volta do mouse, mas eu não tiro o mouse para poder, né? Tipo assim, que limpeza é essa? Né? Então, quando eu falo sobre esse mundo, é tipo, esse mundo não tá bom, esse mundo não tá legal, né? Não tá me trazendo a plenitude, que é a promessa do mundo, é a plenitude, né? Eu não estou me sentindo pleno, eu não estou me sentindo integrado, mas eu quero que tudo continue igual. Tipo, não tá tendo, sabe? Então, Quando você levantou esse mundo, me veio uma frase assim: você precisa abandonar aquilo que já foi êxito e que agora já não é mais. Me veio essa imagem, né? A noção do êxito, então, sei lá, posso pegar um exemplo concreto que é a própria transição de carreira. Ai, mas você era diretora de RH de América do Sul e Península Ibérica numa empresa de tecnologia americana. eu não sei se a Cara, gente falou isso naquele dia que a gente se encontrou, né? Mas naquele final de semana passou alguma matéria da Exame, qualquer coisa assim. Bom, acho que não era da Exame, não, mas enfim, dizendo assim: um salário de um diretor de marketing hoje é de 43 mil por mês. E eu falei assim: nossa, caralho, né? 43 mil por mês. E aí os comentários é tipo assim: pouco. Eu falei assim: puta, né? Tipo assim, eu perdi a noção, né? Para alguém achar que 43 mil é pouco, eu estou muito fora do lugar. E aí eu saí do Senac com um puta salário, né?
Então, talvez hoje, se eu estivesse lá no Senac, talvez hoje eu estivesse ganhando lá esses 43 mil ou mais do que 43 mil, né? Mas que vida eu tinha lá e que vida eu quero ter hoje? Para mim, é Então, isso. Assim, noção de é um êxito. pouco disso, né? Então, a pessoa fala assim, eu odeio lá o meu serviço público, mas eu não quero abrir mão do meu conforto. O que é abrir mão do conforto? Às vezes a pessoa não quer abrir mão de nada, né? Tipo, e aí não abrir mão de nada é complicado, né? Você não tá feliz, mas também não quer abrir mão de nada. Então, acho que tem um lugar aqui que a gente meio que revisa, né? Então, como é que você está gastando o teu cartão de crédito? Em onde é que você está gastando? Você está assinando tudo quanto é aplicativo, não sei o quê, né? O que é isso? Quanto você está pedindo de iFood? Quanto você está pedindo de Uber? Né? Então, quais são... De que você precisa abrir? E aí, falando desse lugar do suposto conforto, né? Trazendo para esse lugar do dinheiro, né? Que é assim... Tipo, mas às vezes para ter liberdade você precisa ter menos. E ter menos não é que você está pior. Você pode ter menos e ser muito mais feliz do que isso. E aí vem a coisa que a gente falou agora há pouco sobre mudar os parâmetros, né? Que parâmetros são esses que antigamente seriam um lugar de status e hoje, tipo assim, nem faz sentido. Você quer para você, você quer para mostrar para o outro que você tem tal posição, tal lugar, tal, sabe? Para mim fica a mensagem de, para quem escolheu você, né? Revise a noção de êxito. Revise a noção de êxito. Que combina com o que tem aqui, mas para mim numa outra ponta do espectro, porque eu saí de 10 de copas. E aí eu acho que tem um convite aqui, que é o de revisar a noção, né, do ideal. Você falou tanto Vou ser disso bem aí. literal de falar da família feliz, né? Da família Doriana. Todo Pode qualquer falar. tipo de idealização, né? Você falou disso pra caramba aí. Exatamente, exatamente. Que daí eu acho que num campo um pouco mais amplo, assim, sabe? Do tipo, realização, e eu atendo muita mulher com essa... E eu sou cria da Disney, né? Então, assim, muito neste lugar de abrir mão do ideal, que a gente chama da felicidade neoliberal capitalista, que é o casal hétero, branco, com 2 filhinhos, um de cada gênero, cis, os cachorrinhos, e tá tudo ali nesse ideal que é muito mais material do que qualquer outra coisa, né? Nesse aspecto. Então, se obrigando a ir na festa de Natal, se obrigando a ir não sei aonde. Então, precisa abandonar essa lente um pouco mais Outro dia eu retrógrada. conversava com a mulher que ela falou assim, nossa, é tão difícil encontrar alguém igual a gente, né? Eu falei assim, eu não estou procurando ninguém igual, não. Ela assim, não? Eu falei assim, não, né? Porque é na diferença que a gente explora coisas novas, né? Porque assim, se eu tiver que namorar um outro Marcelo, eu não aguento, né? Tipo... Eu concordo, eu tenho uma observação que é uma sutileza, eu acho, no sentido de que aquilo que eu estava falando sobre querer conviver com pessoas do Lean Six Sigma, né? Pessoas que minimamente estão olhando ali para o mesmo lado, Pois né? é, por isso que eu falei, assim, a gente precisa ter diferenças, mas diferenças que conversam. Beleza, então, e aí o quanto essas diferenças... Mas eu não preciso de alguém que pense exatamente igual a mim, então, né? Então, Exatamente, não. não precisa. A gente precisa ter compatibilidade, precisa ter um lugar ali de encontro, Sim, né? Não precisa ser divergente, sim. mas não exatamente igual, né? Aí É uma não. dessas idealizações, né? Eu preciso encontrar alguém que, Exato. né? Então, pô, e aí eu fico vendo, falando um pouquinho desse universo de aplicativo, né? Porque ao mesmo tempo que você tem todo um discurso feminista, independente, autonomia, isso aqui no mais, mas ainda quero um homem que tenha estabilidade financeira, que tenha um carro que me leva a passear. Se pedir para rachar conta no primeiro encontro, não terá um segundo. E aí fica sabe, umas coisas assim que, né, de pessoas diferentes, né, mas uma coisa que é um padrão, né? Então não é uma pessoa só, uma coisa que a gente vê de forma recorrente, tipo assim, as pessoas não mudaram de verdade, né? Elas acham até que mudaram, mas, tipo, estão tudo igual, né? Precisa entender Esse quais discurso da mãe da são... gente, né? Da avó da gente, né? Não, e precisa entender quais são os princípios de conveniência, quais são as coisas que estão muito lá dentro, né? Os sofrimentos e tudo mais. Muito bem. É porque eu faço uma brincadeira que meu feminismo, ele me permite tudo, inclusive que eu queira ser sustentada. Que é uma verdade, né? No fim das contas, mas é entender o movimento como algo um pouco mais coletivo, político e tudo, mas você tem
é uma boa leitura, assim, alinhar um pouco os óculos, né? Segunda casa. Por que mudar? Por que mudar? Porque tem uma rainha de espadas aqui, né? Que linda! Eu acho que... de vez em quando eu falo da Carta do Mundo, eu falo um pouco dessa mandorla, que essa mandorla, ao mesmo tempo que ela protege, às vezes ela também te isola. Que é a mesma coisa que eu falo da roupa da Rainha de Espadas, né? Que a Rainha de Espadas não necessariamente está de armadura, mas eu gosto de pensar na Rainha de Espadas como uma mulher de armadura, e eu falo sobre esse mundo perfeito, ou esse mundo protegido, muitas vezes é um mundo desensibilizado. É um mundo em que eu estou me protegendo da dor, só que quando eu me protejo da dor, eu também não me abro para o prazer. Tá. Isso aí é muito complicado, né? Então, a pessoa pensar que, assim... Eu falei isso até antes, né? Quando eu olhei para o mundo, assim, esse mundo não está bom. Sim. E aí, quando eu olho para essa rainha de espadas, não está bom. E por que eu estou sustentando isso? Por que eu tenho que mostrar que eu sou guerreira, né? Então, né, eu não quero ser guerreira, né? Guerreira é a Xena, eu estou cansada, né? Então, assim, por que eu preciso ficar com essa espada em pé, aqui em riste, para me defender de alguma coisa? Então, eu sempre brinco, né, dizendo que uma rainha de espadas ela precisa virar estrela, que é esse lugar que ela se desnuda e se coloca aberta, sabe, para a vida. Então, Quando eu vejo essa rainha logo depois desse mundo e depois da frase que me veio, né, de rever o que é êxito, basicamente porque o lugar de autoridade não existe mais. não. Ou porque o lugar de autoridade não é mais saudável, ou porque essa espada não precisa mais estar levantada, né? Então, me parece, seria muito interessante se viessem cartas de copas ou afins depois, né? Porque me parece que tem um lugar de apego meio mental, meio social, né? Talvez de um reino que nem exista mais na prática, só dentro da Sim, pessoa. Então, os status, né? Quando a gente pensa nas coisas como elas são, como deveriam exato. ser, né? O que vão pensar de mim. Eu acho que os nossos jogos eles estão conversando, porque depois de eu sair de 10 de Copas, quando eu pergunto por que que eu deveria, né, deixar isso para trás, eu saio de justiça. Tal qual, né? Muda a carta, mas o tema está muito ali, né? Pois é, e você sabe que quando a gente começou a explicar o jogo, me veio na cabeça assim, que você falou, se você quiser escolher um e dois de um, eu pensei assim, por que que então eu não tiro duas casas e ele não tira duas casas, porque é um jogo só, né? Enfim, virou essa carta agora, eu falei, bom, acho que no fim das contas a gente vai meio que fazer um jogo só, sem querer, né? Mas quando eu olho para essa justiça, para mim, a diferença sutil para a Rainha de Espadas é um pouco essa dedicação para o conserto, sabe? Que eu acho que a justiça tem. Certo e errado, né? Fica uma coisa, uma rigidez do que é certo e o que é errado. Então, por que você precisa deixar para trás? Porque essa noção de certo e errado, talvez ela não caiba mais, né? Esse lugar de que você que tem que consertar algo não é mais seu. E consertar algo para chegar no ideal, né? Sim. Do que tem na sua cabeça. Então, achei bom. Achei bom. Isso nem é uma coisa nova, né? Mas no outro dia passou de novo pelo Instagram, né? Um desses good vibes que estão dando conselho no Instagram, falando sobre essas datas, né? Que a gente estabelece, né? E é principalmente tanto para homem, mas principalmente para mulher, né? Então, assim, a data que você termina a faculdade, a data que você tem casado, a data que você precisa ter filho, a data que você não é, a data que... E, tipo assim, foda-se as datas, né? É, Segue só o seu fluxo pessoal, né? é que no caso do feminino, tem o período que não pode ser ignorado e que é muito mandatório para todo o resto, que é o período fértil, de alguma forma, né? Pro entendimento de que a maternidade deve ser vivida ou tem mais valor se for vivida com a pessoa que sai de dentro da sua barriga.
o que também, enfim, é bem questionável no sentido de que a experiência da maternidade ela é muito mais ampla do que isso, no meu entendimento, né? No meu jeito de ver. Então, para o feminino tem aí um pouquinho de crueldade com isso, porque isso não é um negócio que a gente tenha poder sobre, né? Sobre o qual a gente tenha poder. Então, mas todo o resto... É porque daí isso também vai impactar na carreira, né? E essa coisa da juventude feminina e tudo mais. Porque aí vai para outros lugares, né? Tipo, se você quer ser mãe mesmo, você está sendo mãe porque alguém falou que você tem que ser mãe, né? Então, assim, esses lugares, né? Exatamente. Então, justiça, eu estou falando isso muito por causa da casa da justiça, né? Dessas coisas que tem que ser, porque foi Isso. estabelecido em algum momento por um padrão, sabe? E, tipo, entre em contato com Exatamente. você, né? Qual é o seu ritmo, qual é o seu fluxo, qual é o seu tempo. E Exatamente. o resto acontece. Exatamente. Muito bem. Como poderemos abandonar? Isso está Eu não vou virar esquisito. minha. Como? Eu saí com 7 de espadas, e aí eu fico pensando em duas coisas aqui, né? Primeiro, da maneira como eu vejo o 7 de espadas, né? Então, 7 de espadas, para mim, é uma carta que chama atenção para você não cair, não tentar pegar atalhos, porque esses atalhos eles vão te comprometer. Então, assim, você tem um processo, viva o processo do começo, meio e fim. Então, como é que você sai? Sai fazendo o que precisa ser feito. Ponto. Cumpra o protocolo. Viva todas as partes da experiência, porque às vezes uma experiência que você pula ou que você não vive o tempo necessário, isso mais lá para frente, tipo assim, puta, né? O bolo solou porque você abriu o forno antes do tempo, a temperatura, você, né, botou o forno mais quente para ver se assava mais rápido, mas o tempo precisa ser esse nessa temperatura, um pouco por aí. Então, eu acho que tem esse aspecto. E quando eu olho para a carta, especificamente da carta do Waite, foi uma conversa que saiu no outro dia, inclusive, né, do tipo, pessoas que chegam e falam assim, eu vou fazer uma geral aqui no meu Facebook, vou limpar todo mundo, vou não sei o que. Tipo assim, para que essa pessoa anuncia? Qual a necessidade que ela tem de fazer? Né? Tipo assim, só tira as pessoas, só desbloqueia, né? Só bloqueia, só desfaz a amizade, sem fazer alarde, né? Então, quando eu olho isso aqui, eu vejo também, tipo assim, faça a tua mudança, mas faz ali meio pianinho, faz na boa, sabe? Eu ia meio por aí, assim, foi isso que se levantou quando eu vi a carta, até porque tem uma coisa meio rainha de espadas que tem uma descrição, né? Tem uma coisa, sei lá, diferente de uma imperatriz, né? Se a gente fosse pensar nesse sentido e tal. Então, para mim tem muito esse lugar de só faz e faz do jeito que você conseguir, não fica também esperando, sabe, fazer todas as terapias do mundo ou aprender todas as coisas do mundo. Só faz, né? Olha para isso e fala, ok, vou partir. Então, tô com um pouco de medo, vou virar a minha, né? Como abandonar? Sair de Pajem de Copas. Gosto, devo confessar que gosto mais do que o 7 de Espadas, que eu acabei de ver. Porque, para mim, esse jeito de abandonar talvez convide muito a pessoa que me escolheu a se abrir de verdade para o que é novo emocionalmente. Aí eu vou falar no sentido, vou pegar o tal do exemplo do Natal, né? Se eu não quero, se me causa alívio pensar em não ir na festa do Natal ou na festa do Ano Novo, eu não vou. Eu vou experimentar isso. Eu vou ver o que acontece se eu não for. Alguém vai parar de falar comigo, vai me deserdar, vai me... O que acontece se eu experimento fazer algo do qual eu tenho muito medo de fazer? Né? Ou experimento deixar para trás, né, para ficar aqui na nossa linha narrativa, o que eu acho que eu não posso deixar. O que será que acontece, sabe? Então, para mim, esse pajem, ele vem muito nesse lugar, assim, nessa disponibilidade, nessa disposição de experimentar os sentimentos que se apresentam
quando eu faço algo que eu não estava fazendo. Eu olho para o pajem e penso muito em simplicidade, né? Então, assim, o 10 de copas sendo algo sofisticado, que é esse mundo idealizado, e esse pajem de copas representando, tipo, entre em contato com o que é verdadeiro em você, que, de modo geral, vai ser o mais simples, Sim. que é tipo, e ali na essência, né? E é muito também um lugar de permissão, né? Você se permite. E é legal, né? Porque, assim, por causa de uma justiça, seja um pajem de. Então, assim, talvez essa justiça ela seja muito mental e você precisa entrar em contato com as suas emoções. Então, Exatamente. mais do que é certo e que é errado, mas assim, o que é bom e o que é ruim para mim? Sim. O que me dá prazer, o que me causa desprazer? Pois é, você falou isso e me veio uma coisa para esse 7 de espadas, que é a rainha de espadas e o 7 de espadas, né? É tipo, também pega tudo isso que tá rodando aí na sua cabeça e dá a volta em você, sabe? Tipo, dá uma enganada em você, assim, encontra uma razão para fazer tal coisa e meio que sai ali sabe, pela porta lateral, assim, porque você me falou isso do pajem que vem da justiça e eu fiquei pensando do 7 que vem da rainha, né? Então, pega essa esperteza toda aí e dá uma volta em você. E esse pajem, se eu olho para as cartas, esse pajem ele oferece a copa para a justiça, né? Porque eu Sim. vejo assim, Uhum. né? Então, esse pajem ele oferece essa copa assim para a justiça do tipo, tenta isso aqui que você não conhece ainda, entendeu? Já ouviu repetindo isso, né? Dentro da árvore da vida, você tem severidade e amorosidade na mesma linha, né? Então, eles falam que Uhum. isso é um lugar de equilíbrio, né? Então, não seja tão severo, tão rigoroso. Eu preciso jogar um pouco de amor e de misericórdia nessa severidade, porque senão ela vira um Sim, carrasco, sim, né? tem Então, precisa dar razão. uma adoçada dentro do processo. Sim, muito bom. Eu estou rindo do final aqui já do meu jogo, que eu já virei aqui a última carta. Eu não virei, eu só vou virar na hora de falar. Eu virei agora falando, né, conversando, porque a minha última carta é a carta da justiça. Então, Meu pai, o que que quando, acontece? quando eu abandono a minha fixação, né, esse mundo que está aqui, ninguém mais mexe, já está pronto, já está finalizado, não tem mais o que fazer, eu tenho a oportunidade de fazer as adaptações e os ajustes que são necessários. Né? Então, Eu um dos tenho atributos discernimento, da né? Carta da Justiça é esse lugar do corrigir, do consertar, do encontrar ali, né? O que fica, o que sai, né? Então, quando eu olho os dois pratos da balança, é onde eu peso, eu meço, eu vejo o que eu mantenho, o que eu descarto, né? Então, É, são de 4 cartas, né? 3 trazem espadas, né? A rainha, espadas e a pois é, própria justiça. Né? Então, pois quem me é. escolheu está num lugar de muita reorganização mental, necessidade de mudar a perspectiva, trocar o óculos. De que É. maneira você está vendo esse mundo? E por que você acha que o mundo tem que ser assim? Eu gostei muito essa semana, eu compartilhei um post eu não sei se foi do Instagram, eu sei que eu coloquei no Instagram, mas não sei se saiu do Instagram ou saiu do Facebook, que alguém falava assim, 5 mais 5 é igual a 10. Mas 7 mais 3 também é igual a 10. Ah, eu vi isso. É, Então, assim, sempre tem outras formas de se chegar no mesmo resultado. E às vezes a gente fica assim, só se for dessa maneira, né? Que tal explorar outras formas, né? E eu olho essa justiça muito nessa posição, né? De meio que como é que eu mexo com isso. é. O que vem para mim é que o que a pessoa ganha quando ela deixa essas outras coisas, né, para trás, ela ganha discernimento. Ela ganha a capacidade de ter alguma clareza, né, de ter um pouco mais de, não sei, me vem essa coisa do ver a floresta, né? E aí você Sim. fala, tá bom, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, então
tem um pouco desse lugar. Para mim, que não sou besta e deixei só para abrir agora, o que acontece é uma sacerdotisa, né? Que eu também gosto bastante, porque se você começa com uma copinha ali, humilde, no pajem, para mim a sacerdotisa, ela obviamente não é do naipe de copas, mas para mim ela é um grande lugar de água, obviamente, né? Ela é um grande lugar de acesso a coisas que são profundas e importantes e a essa capacidade de me conectar comigo e de saber exatamente o que é que está acontecendo aqui dentro, né? Ter esse olhar bem para dentro, assim, nesse sentido. Então, acho que se a pessoa que começa com 10 de copas, né, que começa recebendo o recado de que precisa abandonar esse lugar maior de ideal, muito provavelmente o que ela ganha é esse presente de dentro, né? É vir para dentro e falar o que é ideal para mim, o que é importante para mim. É a casa de 4 quartos com a varanda de vidro, ou eu estou falando de, cara, um apartamento de, sei lá, 50 metros, mais perto da praia, ou mais perto, né, de alguma coisa que eu queira. Então, Eu tenho bem essa situação na casa da minha mãe, por exemplo, né? Que assim, então, quando eu era pequeno, em algum momento nós tínhamos um apartamento, eu tinha uma casa com quintal, não sei o quê, aquela coisa toda, com 3 quartos, que era um quarto do casal, um quarto era meu, um quarto era do meu irmão. Beleza. E aí a gente foi morar, né? Morar na Tijuca, e de novo um apartamento com 3 quartos, né? E minha mãe hoje mora sozinha e ela procura apartamento de 3 quartos. Por quê? Né? E assim, precisa ter... Não, mas puto, mas você precisa, né? Você está querendo me botar numa caixa de sapato. Eu falei, não é caixa de sapato, né? Mas precisa de 3 quartos, não né? precisa de 3 quartos, né? Isso. Então, é um pouco essa construção desse status, né? Porque a vida mudou, mas eu não quero mudar. Sim. Não quero mudar meus parâmetros, sabe? Exatamente. Não, e quem sou eu, né? Quem sou eu agora, assim? Eu fico muito com essa imagem dessa sacerdotisa, assim. O que acontece é que você entra em contato com quem você é agora. Eu acho que é muito de abrir o espaço interno, né? Então, É mesmo. É exatamente isso. mais do que ganhar fora, é ganhar dentro. Isso. Eu entendi isso. Gostei muito, achei bem bom. Legal. Eu estava fazendo uma conta, tem uma maneira aqui que faz, né? Você pega jogo de tarô com 4 cartas e você transforma numa figura da geomancia. Tá. E aí você pega a carta, né? O geomancia são 4 linhas, e aí cada linha vai ter um ponto ou 2. Tá Então, bom. cartas ímpares, né? Cavaleiros e reis valem 1 ponto. Cartas pares, pajens e rainhas valem 2 pontos, né? Então, quando eu olho para o meu jogo, eu tenho 1, 2, 1, 2, né? Que equivale ao amício. O amício é perda, né? E aí, perda é entender, tipo assim... Eu fico pensando, né? Para a pessoa que me escolheu, como essa vida, provavelmente ela... Vou usar a palavra que você gostou lá do começo, né? Como é que essa vida esvaziou. Tá bom. E ainda assim a pessoa tá meio irredutível, sabe? Tipo, ela percebe como se fosse mudar, fosse uma perda, sendo que na verdade é ganho. Então, mas a frase que me vem é: o que é que eu não me conformo em perder? É O que eu não me conformo em perder, né? aquilo que eu falei, né? Sobre quero arrumar a casa, mas não quer tirar nada do lugar, né? Isso, E aí faz um exatamente. serviço do corpo. Aí você teve 10 de copas, teve Eu tive 10 de copas, justiça, teve pajem e teve papisa, né? Então vai dar pópulos, né? Que são 4 linhas de 2 pontos. E pópulos fala de coletivo, eu preciso procurar mais sobre pópulos, né? Mas assim, no primeiro momento, uma carta extremamente positiva, né? No sentido do que você consegue construir para você
É engraçado, né? Até ser Pópulos e a primeira carta ser um 10 de copas, né? Porque fala muito desse, o que eu estou vivendo mais para o outro do que eu estou vivendo para mim. Sim. Mas é curioso, porque o que me vem é que quanto mais eu for, Melhor mais eu sou melhor para o outro, né? Porque eu fico dizendo isso, né? Tipo assim, eu até escrevi essa semana lá no Instagram, né? Tipo assim, gente, tem que. Eu até citei lá o nosso trabalho no IPFEM, que é do tipo, a gente precisa esperar que as pessoas fiquem boas, inclusive as pessoas que a gente não gosta, porque quem está feliz não enche o saco de ninguém. Então, assim, se eu sou uma pessoa melhor, se eu estou bem comigo mesmo, naturalmente eu estou feliz para me relacionar com, sabe, com o porteiro, com o vizinho do lado, sabe, com o pai, com mãe, com o filho, com o mundo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Uau! Eu vou te dizer que eu nem faço isso, né? Mas eu tirei carta para mim aqui do lado também, né? Eu usei mesmo baralho, né? Para então, as cartas não se repetem, não tem como, mas ficou bem curioso isso aqui também. E aí dá 1, 2, 1, 2. Eu usei outro baralho e 2 cartas se repetiram. Achei bem interessante. Eu queria, tanto para quem me escolheu, para a gente finalizar, quanto quem escolheu você, perguntar assim, o que é que seria bom, né, da gente sustentar para Eu deixar as aqui, coisas para trás? Ah, você está aí? Então tira para o seu grupo que eu tiro para o meu. O que seria bom a gente sustentar para conseguir deixar para trás, né? Para conseguir cumprir aí essa tarefa? Para mim saiu prudência. Olha que lindo. Prudência. A arte de ouvir antes de agir, de compreender os sinais, de agir com a alma, de cultivar a serenidade, de caminhar no equilíbrio. A arte de compreender e respeitar o ritmo da vida, de compreender e respeitar o momento certo, a arte de praticar a ação correta. Para mim saiu permanecer em seu caminho, apesar dos obstáculos, confiar no caminhar, apesar das adversidades, é a coragem de acreditar em quem se é e no que se quer. É coragem de ser fiel ao se acreditar, ao seu coração, é seguir com firmeza da verdade. É a força da fé. Você precisa ter perseverança. Uau! Eu falo muito, né? A gente já trouxe isso, inclusive, lá na jornada terapêutica também, que quando a gente fala sobre perseverança, especialmente, né? Porque eu posso colocar que assim, que o ideal da minha vida, eu só vou ser feliz com Suzana. E aí, Suzana é esse meu objeto de satisfação, prazer, que é o teu 10 de copas aí, né? A idealização. Sim, Só que assim, o que eu total. preciso pensar que assim, na verdade, o que eu espero que Suzana me proporcione? Que tipo de vida eu quero ter com Suzana? Eu quero alguém que seja bacana, alguém que assim, alguém assado. Então, se eu quero todas essas coisas podem vir de Jussara, podem vir de Patrícia, podem vir de Priscila, né? A gente às vezes cisma com Suzana, às vezes, né? Então, esse mundo aqui são esses padrões que foram estabelecidos que isso aqui, tipo, mas será que é isso aqui que vai te fazer feliz? Exatamente. Porque o que você quer está para além disso, sabe? Então, acho que todo esse processo aqui é um processo de olhar para esse lugar, olhar para o que você de verdade quer e vai atrás, e não desiste. Né? Então, E mais, né? Isso que eu estou pedindo de outra pessoa, é de outra pessoa afetivamente que precisa vir? Ou pode vir de mim, pode vir de um grupo de amizades, né? Pode vir de alguma outra fonte que não um relacionamento afetivo, por exemplo. Então. eu falei da Suzana, que é sempre mais fácil trazer isso para afetivo, né? Mas vale para tudo, né? Vale para a cidade que você mora, para o trabalho que você faz, para seja lá o que for. Exatamente.
eu tenho relações muito estranhas com as coisas, né? Então, para mim, esse Réveillon, para mim, é uma grande bobagem, de alguma forma, porque nada muda do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, até porque é ano novo para a gente agora, mas foi ano novo para o judeu, né? Em setembro, foi ano novo para o indiano, sei lá, outras vezes, assim. Então, todo mundo tem, né? O ano novo chinês geralmente é perto do meu aniversário, né? Então, vai ser lá para perto de 8 de fevereiro, 4 de fevereiro. Então, assim, ano novo tem vários por aí, né? Então, não interessa, né? Você pode dizer que o ano novo é o dia do seu aniversário, né? Então, todo aniversário você está no ano novo pessoal, né? O ano novo astrológico é lá 21 de março. Então, assim, é que nem começar a dieta na segunda-feira, né? Você pode começar a dieta na quinta, né? Por quê? Né? Então, assim, eu comecei lá a mexer no quartinho no sábado à tarde. Por quê? Puta, mas é mais fácil você acordar de manhã cedo e ir lá... Então, cara, me deu vontade às 5 da tarde de entrar no quartinho para poder começar a mexer as coisas. E dane-se, não tem horário certo. Tem a hora que você... Estou pronto para fazer. Então, embora a gente esteja falando aqui sobre se preparar para 2022, na verdade, sim, o que falta para você efetivamente ser feliz para frente, né? A partir desse momento, você está assistindo esse vídeo, o que você pode trazer para o seu coração como um estímulo à mudança? Eu gosto muito da Brené Brown, né? Quando a gente traduz aqui o texto dela como alcançar uma vida plena, mas eu gosto muito da expressão em inglês que é o Holy Heart, né? É esse coração que está pleno. Né? Como é que eu sinto esse meu coração pleno? Então, é isso, né? Essa plenitude desse coração, para ele se tornar pleno, precisa abrir espaço para coisas novas. E aí, pega esse entulho que está aí, que não serve para nada, e dá caminho. Eu vejo os anos novos muito parecido com você, mas tem uma diferença que eu sou bem ritualística para esse calendário que a gente escolheu seguir, né, que é o calendário gregoriano. Então, faço mandala, faço banho, passo a semana, um mês, na verdade, mas essa semana especificamente ela é um pouco mais forte, assim, para mim. Porque eu acredito, aí, eu acho que é um outro ponto onde a gente se encosta, que é a decisão que eu tomo de transformar o que precisa, não só na ação pragmática, mas na preparação, nas coisas que eu acredito. Na energia, no espiritual, não importa, né? Então, encontrar o que faz sentido para mim. E aí, deixo esse convite para quem estiver assistindo a gente encontrar o que faça sentido para você. Se as outras pessoas gostam, não gostam, concordam, não concordam, desde que você não esteja machucando ninguém, tá tudo certo. Então, entenda como é esse ritual. O ser humano é um ser ritualístico, então isso faz sim muita diferença, porque a partir do momento da decisão você aponta o seu corpo naquela direção. Eu, apesar de muitas coisas, 2021 foi um ano de muito movimento para mim, de muito andar para frente em muitos aspectos. Foi o ano em que eu mudei de casa, né, mudei de apartamento, muitas coisas se reconfiguraram, vou chamar dessa forma, e eu chego no fim desse ano muito cansada com o coletivo, com o individual e tudo mais, mas nunca desesperançada. Então, inusitadamente, não estou conseguindo muito fazer planos para 2022, né, do jeito que eu costumo sempre fazer, mas também com muita prudência, estou entregando para saber o que é que vai se apresentar. Então, é descansar, levantar e continuar o serviço. Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, e a você, que sempre topa essas maluquices, e ano que vem tem mais. Beijo para vocês. Você que chegou até aqui, compartilha, clica, marca alguém, né? Acho que é legal a gente... O que a gente acha bom para a gente, é legal a gente multiplicar, né? Então, que outras pessoas podem se beneficiar com esse conteúdo aqui? Então, mantenha essa roda girando, tá ok? Sim. Beijo para Axé. vocês. Beijo, Ana. Tchau. Tchau.